Bom dia, amadas, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que maravilha poder estar aqui mais um dia, estar na presença do Senhor, desfrutar do seu amor, do seu cuidado, das suas provisões, da sua providência, dos seus livramentos. O Senhor, Ele é bom e Ele tem cuidado de nós e por isso nós o louvamos pela sua bondade e sua fidelidade. Graça e paz aí para minha amiga Fernanda Souza. Eu louvo a Deus por mais um final de semana, né? Que nós estamos chegando. Até aqui o Senhor, Ele tem nos ajudado. O devocional de hoje, uma bênção, uma maravilha. Uma palavra abençoada que o Senhor, Ele trouxe ao meu coração e eu estive meditando por ela durante 2 dias, né? É um salmo que particularmente eu gosto bastante de orar, né? Algumas palavras do Salmo 90. E quando eu estava no meu momento de oração com o Senhor, bom dia, Cris, a paz do Senhor. O Senhor, Ele me trouxe esse texto do Salmo 90. E ali eu fui estudar mais, eu fui pesquisar, eu fui me aprofundar. E eu senti no meu coração de trazer esse salmo de hoje para o nosso devocional. Eu tenho pensado muito, eu vou orar ao Senhor, para que a gente faça um estudo só sobre o livro dos Salmos, né? Cada segunda e cada sexta a gente vai meditar em um salmo. A gente vai começar pelo Salmo primeiro, né? E a gente vai deixar que o Espírito Santo nos conduza, porque a gente sabe que o livro dos Salmos são compostos por 150 salmos. Então, se a gente se adeter a todos os salmos, né, a gente vai passar aí um bom tempo, né, só estudando os salmos. Mas, se Deus assim confirmar o meu coração, a gente vai estar vendo alguns salmos, né, para que, à medida que o Espírito Santo de Deus direcionar, nós venhamos estar estudando a respeito deles, amém? Então já peço que vocês também fiquem aí em oração por este propósito, amém? Eu quero orar para que a gente venha dar assim continuidade ao nosso devocional em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar e te engrandecer porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Queremos louvar ao Senhor nesta manhã pela tua grandeza, por tuas maravilhas, por tudo que tu és, Senhor, em nossas vidas. Temos tanto, Senhor, a te agradecer. Agradecer pelos teus feitos, agradecer por teu amor infinito e leal, que não se limita àquilo quem somos. Te louvamos porque tu és um Deus imutável, soberano, santo, fiel, justo, justificador, um Deus perdoador, um Deus de misericórdias, um Deus que tem nos atraído, como diz a tua palavra, não com cordas humanas, mas com cordas de amor. Ah, Senhor, obrigado, meu Deus, pelo dom da vida, obrigado por mais um dia, pelo fôlego de vida, por estarmos de pé, por estarmos com saúde, por não acordarmos, Deus, em uma cama de hospital, em uma UTI, mas poder desfrutar do nosso lar, da nossa família. Aleluia, saber que o Senhor verdadeiramente é um Deus presente, é um Deus real, é um Deus que tem estendido as tuas mãos sobre nós. Estamos aqui nesta manhã, Senhor. Queremos te agradecer por essa oportunidade de estar com a tua palavra, Deus.
de nos alimentar, Senhor, da Tua palavra. A Tua palavra que para nós é alimento, é manual, é direção. A palavra do Senhor é a Tua vontade revelada para o homem. Oh, glória! Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Queremos te pedir, Senhor, fica conosco, fala conosco nesta manhã, precisamos. Nós queremos dizer que nós somos carentes, Senhor, de ouvir a Tua voz. Então fale e não te cales, e que somente o Senhor reine em nosso meio, que a vontade humana, que a presença humana desapareça e que o Senhor apareça. É a minha oração. Obrigada por mais essa semana que já está pertinho de se findar. Nós queremos já entregar esta semana que está por vir. Entregamos a nossa casa, a nossa família, as nossas necessidades, nossos anseios, nossos sonhos, aquilo que nós estamos projetando. A palavra do Senhor diz: consagra os teus planos ao Senhor, consagra tudo ao Senhor, porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos teus lábios, Senhor. É o Senhor quem dá o sim, o amém. É o Senhor quem dá a palavra final em nossas vidas. E que nós possamos estar assim atentas, com os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais abertos para aquilo que o Senhor tem a falar para nós nesse dia de hoje. Oro em nome de Jesus crendo. Amém. E graças a Deus. Aleluia! Muito bom, né, Cris? O livro dos Salmos é um livro que tem tudo a ver com a nossa realidade, né? Retrata muito da realidade humana. E eu amo o livro dos Salmos porque eu me identifico. E eu sei que vocês também, quando leem, se identificam. Tem muito a ver com a história da vida de vocês também. Quero cumprimentar com a paz do Senhor aí a missionária Andréa, a irmã Esté e a todos que chegaram aqui nesta manhã. Vamos para a palavra de Deus, porque tem muita coisa aqui para ser estudada através desse salmo. Salmo 90. Aleluia. Vamos estar lendo todo o salmo, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira
que alcancemos coração sábio. Aleluia. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aleluia. Glorifique ao Senhor aí onde você está nesse momento. Exalte ao Senhor. Bendiga ao nome do Senhor que é eterno. Aleluia. Bom dia, manhinha. Paz do Senhor. Chegou, né? Graças a Deus. Este salmo, na verdade, é uma oração de Moisés. E ele tem como propósito mostrar através da sua oração a fragilidade do homem, a limitação do homem, a pequenez do homem diante da grandeza de Deus. Mas ele também mostra através da sua oração, através desse salmo, a providência de Deus, o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus para com o homem. Esta oração de Moisés tem como propósito fazer com que o povo, após um longo período de dores, de angústias, de provações, de dificuldades, de calamidades, eles reflitam a respeito do significado da vida. Qual o propósito? Ele nos chama a uma reflexão. Como estamos vivendo os nossos dias? Como está a nossa vida diante do Senhor? Então ele convida o povo a refletir a respeito do significado da vida, os propósitos de Deus para a humanidade, para a vida do homem, mas também ele nos ensina a respeito de esperar em oração por dias melhores. O povo de Deus é um povo que, apesar das dificuldades, ele pode ter esperança no Senhor. Nós somos um povo privilegiado, agraciado. O escritor dos Hebreus, ele diz que Jesus, ele é a âncora da nossa fé. Ele é a nossa esperança. A âncora, ela serve para dar estabilidade, para trazer firmeza. Nós não somos pessoas desajustadas, desesperançadas, perdidas, confusas. Não, apesar das circunstâncias, nós temos a certeza de que há um Deus que é soberano, que está no controle, que olha para nós, que se volta para nós. Há um Deus que, apesar de ser transcendente, ele é um Deus ascendente, ele é um Deus que se permite ser encontrado. Vamos analisar algumas questões aqui desse salmo.
A primeira delas é declarações de fé. Moisés está expressando nos versos 1 e 2 declarações de fé. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus é a chave. Deus é o ponto principal. Assim como o Senhor, Ele foi o sustento de Israel. Deus, Ele é também o nosso sustento. Ele é o sustento do seu povo. Ele é o sustento da igreja. Declarações de fé. Precisamos conhecer verdadeiramente, intimamente, quem é o Deus que buscamos. Quem é o Deus que servimos. Sem essa consciência, não podemos afirmar declarações de fé. Conheça mais do teu Deus. Tenha mais intimidade, que nós venhamos ter mais intimidade com esse Deus, para que nos momentos de dificuldades possamos abrir a nossa boca e dizer: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Refúgio significa abrigo. Refúgio significa morada. Em Deus há um abrigo, há um esconderijo, há uma morada. Aí ele diz: antes que os montes nascessem, ou tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Moisés reconhece que Deus é o sustento do seu povo, apesar das calamidades, apesar das pressões. Nós também sofremos pressões. Tem dias que não é fácil. Tem meses, tem anos. Tem situações na nossa vida que perduram, que insistem, que permanecem. E não é fácil. Mas ele afirma: nós não estamos sozinhos. Nós podemos nos apegar com esperança, porque Deus é o alívio. Ele é a nossa herança. E só tem essa certeza, só tem essa convicção aqueles que têm um relacionamento, aqueles que têm certeza que têm uma aliança com o Deus da aliança. Veja o que diz Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é o teu refúgio, e para sustentá-lo estão os braços do Senhor. Ele expulsará todos os adversários da tua presença, determinando: destrói-os. Aleluia. Um Deus que não está preso ao tempo nem ao espaço. Um Deus que é maior do que o mundo que está à nossa volta. Antes que nós viéssemos, antes que tudo viesse a existir, Deus já existia, Ele já era. Moisés faz questão de ressaltar através da sua oração, através desse salmo, a eternidade de Deus. Deus, Ele é um Deus eterno. Ele não é um ser criado. Ele criou todas as coisas, mas Ele não foi criado por ninguém. E há uma expressão no livro de Êxodo, no capítulo 3, de quando Deus, Ele envia Moisés a falar a Faraó e ao povo, e ele teme dizendo: o que eu vou dizer, o que eu vou falar?
Eu vou falar quem me enviou. Eu estou vindo em nome de quem? E o Senhor diz: eu sou o que sou. Fala, Moisés, que o eu sou me enviou a voz. Aleluia. Aleluia. Aí dos versos 3 ao 6, vamos ver aqui o salmista falando sobre limitação humana, sobre suas fragilidades, sobre como o nosso tempo neste mundo é limitado, é pequeno, é passageiro. A Bíblia diz que nós somos forasteiros, somos peregrinos. Aqui não é a nossa pátria, aqui não é a nossa casa. Aqui não é o nosso destino final. Aí ele fala que Deus é aquele que reduz o homem. A gente vê nesses versos de 3 a 6 que a mortalidade do homem se contrapõe à infinitude de Deus. Nós, como seres humanos, passamos pelo palco da vida por um momento. É apenas uma apresentação aqui na terra. A expressão tu reduzes o homem à destruição, ele está dizendo, o homem volta ao pó. Será reduzido ao pó, porque do pó fomos criados e ao pó retornaremos. O profeta Isaías, ele declara no texto de Isaías 40, 22, que os homens são vistos por Deus do seu trono celestial como gafanhotos. Ele olha para as nações como coisa pequeníssima. O próprio Isaías, no capítulo 41, ele diz que a nação de Israel é como o vermezinho de Jacó. E isto não é um termo pejorativo, diminutivo, mas é para ilustrar bem como o ser humano é pequeno. Como Deus é finito e como o homem, como Deus é infinito e como o homem é finito, é limitado. Aleluia. Todo milênio para Deus é como o dia de ontem que passou. Uma vigília é como 4 horas de sono para nós, para alguém que está dormindo. Deus não se apressa com a nossa pressa. Deus não sofre de angústia pelas nossas angústias. Deus não sofre alteração com as nossas alterações, com as nossas mudanças. Aleluia. Aí ele usa a expressão corrente de água, sono e erva. Tu arrasta os homens na correnteza da vida. Somos breves como o sono. Nós somos como a relva que brota na alvorada, que germina, que floresce pela manhã, mas vindo o sol faz com que elas murchem, sequem e morram.
Dos versos 7 aos versos 12. De maneira nenhuma. Dos versos 7 aos versos 12. O salmista, ele faz confissão de pecado. Ele diz: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste todas as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. A mortalidade não é apenas um decreto divino, mas um fenômeno pelo qual o homem ele é responsável. Nós não fomos seres criados para a morte. Quando o Senhor nos criou, Ele nos criou para a eternidade. Mas a partir do momento em que os nossos pais espirituais, eles cederam ao pecado, Paulo descreve muito bem isso em suas cartas aos Romanos, que a morte entrou na humanidade através de um homem, Adão. Então a morte é consequência do pecado. Então nessa fala, nesse momento de oração entre o salmista e Deus, ele está dizendo que há um elo essencial entre mortalidade e moralidade. Ele diz: somos consumidos, somos angustiados. Aí no verso 8 ele diz: nossos pecados, nossas iniquidades. Moisés está se incluindo. O salmista está se incluindo, ele não está se eximindo. Assim como a consciência do pecado, assim como a consequência do pecado é a morte, a consequência da obediência é a vida. Não existe caminhar com Deus sem obediência. Aleluia. Perceba que em vários trechos da Bíblia existe um que é um mandamento, o primeiro mandamento como promessa, que é honrar pai e mãe, para que os nossos dias na terra sejam prolongados. Fala de obediência. Deuteronômio 5:33 diz: andareis em todo o caminho que Yahvé vosso Deus vos orientou para que vivas, sendo portanto felizes e prolongando os vossos dias na terra que haveis de tomar posse. Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 6, 23, ele disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não basta apenas dizer: eu tenho fé, eu acredito, eu caminho com Deus. Tem que demonstrar nas ações, tem que demonstrar nas atitudes, tem que demonstrar no caminhar. É necessário uma vida de obediência na presença de Deus.
1 Coríntios 11, 23. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Deixa eu fechar aqui, peraí, só um momentinho, viu? Essa expressão de Paulo está relacionada ao contexto da Santa Ceia, onde Paulo pede para que nós venhamos avaliar a nossa vida antes do momento de ceia, antes de sentarmos na ceia, antes de participarmos do momento de comunhão, de memorial. Mas é bem verdade que quando Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, é algo que a gente pode trazer para a nossa vida diária. Precisamos orar a Deus pedindo que seja feita uma revista em nós. Precisamos analisar mais a nós mesmos do que os outros. Porque nós somos especialistas em analisar, em buscar defeito nas pessoas. Somos críticos. Somos rigorosos quando se trata do outro. Mas nós precisamos fazer uma análise de nós mesmas. Pedir que o Espírito Santo passe em revista em nós. O Salmo 19, 12 fala uma expressão que eu oro sempre ao Senhor. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Só Deus tem a capacidade de conhecer e de sondar o coração, a alma do ser humano. Então precisamos orar dizendo, Senhor, me examina. Espírito Santo, visita os lugares escuros da minha vida, da minha alma. Porque tem coisas que a gente quer guardar lá dentro. O ser humano, por si só, ele não tem capacidade alguma, a não ser com a ajuda do Senhor. Porque nós somos egoístas. Nós somos mesquinhos. Não pense que em nós há bem algum, porque não há. Tudo aquilo que nós temos a capacidade de fazer de bom é por causa do Deus que habita dentro de nós. É o Espírito Santo que nos ajuda a vencer o pecado. É Ele que nos ajuda a viver uma vida de santidade. É Ele que nos ajuda a viver uma vida reta. É por causa dele. Uma outra expressão do Salmo que eu gosto muito de orar é o Salmo 139, 23 e 24, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Moisés se incluiu na oração. Ele não disse, olha, o teu povo pecou. Ele disse, nossas iniquidades, nossos pecados, nossas angústias. Ele estava se incluindo. Se inclua. O texto me ensina que eu devo me incluir como uma pessoa pecadora. Uma pessoa que precisa ser perdoada, uma pessoa que precisa do perdão de Deus. Uma pessoa que precisa da misericórdia de Deus. Precisamos orar pedindo a Deus que nos ajude a nos arrepender. Que nós não
percamos a capacidade de nos arrepender todos os dias. Neemias, quando soube da notícia de que Jerusalém havia sido destruída e que o povo estava em grande miséria e desprezo, aqueles que não tinham sido levados por cativeiros, Neemias entrou na presença de Deus e orou. E a oração que Neemias fez pelo pecado do povo, ele também se incluiu nessa oração. Porque é tão comum a gente estar diante de uma ministração e que Deus está usando ali o pregador para exortar, para falar de pecado, para falar de mudança. A gente sempre tem a tendência de dizer: ah, como eu queria que fulano tivesse aqui para ouvir essa mensagem. Seja sincero, eu não é. Eita, se fulano tivesse aqui. A gente sempre traz à memória alguém que a gente conhece, que está num erro, que está numa desobediência, que está em obstinação. Mas a gente nunca se inclui. Essa palavra é para mim. Se eu estou aqui no culto, se Deus está me dando a oportunidade de ouvir essa palavra, é porque é para mim. É Deus me chamando a um conserto. É Deus me chamando à vigilância. É Deus me confrontando nesta noite para que eu venha fazer uma análise da minha vida, do meu caminhar. Não é para fulano, porque se fosse para fulano, fulano estaria lá ouvindo. Aleluia. A gente tem a mania de querer extrair somente aquilo que a gente quer. Isso aqui serve para mim, mas isso aqui não é para mim. Deve ser para algum irmão. Deve ser para alguém que está aqui ouvindo. Aleluia. Tudo, absolutamente tudo é para nós. Eles confessam que a vida é um sopro. Embora possamos viver 70, 80 anos, a vida é cheia de trabalho árduo, de problemas, de frustrações e que repentinamente somos varridos dessa terra. À luz da arqueologia antropológica, 70 anos não era o tempo, não era a idade média, mas o limite de padrão que algumas pessoas conseguiam alcançar. Perceba que na antiguidade as pessoas, elas viviam longos períodos de anos, né? A gente vê na Bíblia que há pessoas que viviam 930 anos, né? O tempo era longo. Mas chegou um tempo em que esse tempo de vida ele foi reduzido. A ideia do salmista em avaliar a vida humana não deve ser vista com pessimismo. Pelo contrário, ele chama para que a gente olhe para o sentido da vida com um verdadeiro otimismo. Aleluia. É ou não é verdade que os homens, quando eu falo os homens, eu falo a humanidade de um modo geral, eles têm vivido muito para o momento.
É bem verdade que a palavra de Deus diz que nós devemos viver o dia de hoje, porque o dia de hoje ele traz o seu mal. Mas quando a gente analisa esse texto, Jesus está ensinando a respeito de não vivermos ansiosos, preocupados com o amanhã. Claro que nós temos que nos preocupar sim com a maneira que nós vivemos hoje. Principalmente para essa geração de hoje, imediatista, egocêntrica, pensamentos materialistas. Infelizmente, até mesmo nós, cristãos, há uma boa parte que parece que a vida delas limita-se somente aqui. Elas vivem buscando excessivamente as coisas daqui. E é uma expressão de Paulo, se eu não me falha a memória, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, que ele diz que se nós nos limitarmos ao Senhor apenas nessa vida, se a gente espera do Senhor apenas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Existem muitas pessoas que estão vivendo a vida como se a vida delas fossem eternas aqui. Não buscam construir uma vida com Deus, não buscam uma vida de intimidade, não buscam viver uma vida de santificação, não buscam viver uma vida para glorificar o nome do Senhor. Deixando Deus de lado e não levando em conta a severidade de Deus. Eu lembro de Deus quando eu estou numa aflição, quando eu estou passando por enfermidade, quando eu estou em dificuldade, aí eu vou buscar Deus, aí eu vou no culto, eu vou ler a Bíblia. Infelizmente, para muitas pessoas, Deus só é lembrado quando eles precisam que o Senhor os socorram em suas necessidades. É como se o Senhor fosse o nosso empregado, o nosso garçom, que tem que estar sempre pronto a nos servir. Que esta não seja a nossa condição. Pessoas que querem as bênçãos, mas não querem compromisso com o abençoador. Pessoas que dizem, Jesus é o meu Salvador, mas não estão dispostas a estarem debaixo do senhorio dele. Porque quando se trata de abrir mão, de seguir regras, não dá para mim. A vida é minha. Eu faço o que eu quero. Tem que ser do meu jeito. Mas vida com Deus é renúncia. Vida com Deus é abrir mão do que eu quero para fazer a vontade dele. E a gente vê muito, né? A gente tem visto muito essa geração de pregadores que não quer mais falar do Deus que corrige, que exorta, que disciplina com vara. Hoje, muitas pessoas dizem, fala mais sobre o amor. É só amor. É só não julgue. Não seja tão dura. As pessoas não precisam ouvir mensagens tão duras.
Mas eu entendo que até quando Deus nos corrige, Ele está demonstrando amor. Você que é pai, você que é mãe, você não deixa os seus filhos soltos, fazendo o que querem. Quando precisa, você exorta. Quando precisa, você usa a vara. Quando precisa, você disciplina. Quando precisa, você coloca limite. Por que Deus faria diferente conosco? Geração mimizenta. Geração que adora, que diz que adora, mas só é de maneira superficial. Está longe. Somente Deus pode nos ensinar a aproveitar o máximo de tempo e empregá-lo de maneira sábia. Por isso que ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Pois é, André. Falam que estamos no tempo da graça. Como se o antigo tivesse sido abominado e rejeitado, né? Aleluia. Precisamos de conserto todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Como é abençoada a vida daqueles que vivem para Deus. Como é bom viver para o Senhor. Como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom deixar Ele conduzir. Como é bom deixar Ele cuidar. Como é bom deixar Ele direcionar. E é bem verdade que às vezes a gente segura as rédeas. É bem verdade que muitas vezes a gente toma o controle, a gente toma as nossas próprias decisões. Mas louvado seja Deus por essa capacidade que Ele nos dá de reconhecer. Nos dá a oportunidade de refazer as rotas. De voltar para o caminho. O Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É quem anda nos caminhos. É quem obedece, é quem guarda, é quem vive, é quem pratica. É na vida dessas pessoas que Deus tem prazer. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 5:16, dizendo: remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? O que é que Paulo quis dizer com remindo o tempo? É usar com sabedoria o tempo que temos naquilo que é importante. Emprega o teu tempo naquilo que é importante, naquilo que te edifica, naquilo que te aproxima mais do Senhor. O tempo está voando. O tempo está passando com muita pressa. E como nós temos aproveitado, empregado o tempo que Deus tem nos dado. Para finalizar os versos 13 ao 17, o salmista faz uma oração por vidas abençoadas. Nós aprendemos mais com o sofrimento do que com a alegria. Como o sofrimento nos ensina. Como o sofrimento nos molda.
eu tenho certeza que diante de tantas situações que você já passou nessa vida, você não é mais a mesma pessoa. De maneira alguma. O sofrimento te fez mais forte, mais experiente, mais resiliente. O sofrimento te fez ser uma pessoa mais temente, mais obediente. É ou não é? Quando eu olho para a história da minha vida, eu vejo o quanto Deus, Ele me fez amadurecer. Através do sofrimento. Sofrimento que muitas vezes passamos porque escolhemos, por causa das decisões que tomamos, os caminhos que escolhemos. Tem coisas na nossa vida que poderiam ter sido evitadas. Mas eu louvo a Deus porque Deus, Ele é aquele que pega, sabe? Até aquilo que poderia ser para o nosso fim, para a nossa morte. E Ele diz assim, através disso aí, através dos teus erros, através das tuas escolhas erradas, eu vou te ensinar. Aleluia. Aleluia. Eu costumo dizer que até nas nossas escolhas erradas, Deus tem uma maneira de trabalhar em nós. Aí Ele diz, volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Os servos de Deus não conseguem viver de maneira correta sem a ajuda generosa do Senhor. Não conseguem. É o que eu falei. Só conseguimos viver uma vida correta diante de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Nós não temos capacidade alguma de escolher aquilo que é bom para nós. Não temos. E eu quero ler aqui um texto. Já estamos finalizando, já estamos concluindo a mensagem. Onde Paulo, ele fala no livro de Romanos, no capítulo 7, acerca da nossa luta contra a carne, a luta da carne com o espírito. E eu quero ler a partir do verso 18 que diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Esse exterior aqui se corrompe todos os dias, todo momento. Mas aqueles que têm uma vida debaixo da vontade de Deus, da direção do Espírito Santo, o interior se renova. É impossível alguém que viveu de novo, que experimentou da nova vida, tenha prazer no pecado. Quando ela peca, ela se entristece. Quando ela peca, ela fica arrasada. Porque o prazer que ela tem não é no pecado, mas é na lei de Deus, é em fazer a vontade de Deus. Volta-te para nós, Senhor.
Moisés estava dizendo: não sabemos viver sem ti. Não sabemos viver sem a tua presença. Eles estão dizendo: nós já sofremos durante muito tempo. Já confessamos os nossos pecados e agora nós estamos te pedindo: abranda, Senhor. Abranda o castigo. Abranda a ira, abranda o furor. Tem misericórdia de nós. Se compadece de nós. Eles estão clamando a Deus por um novo dia de graça para o seu povo. Para que a vida deles resulte em louvor e fidelidade em vez de orações angustiantes. Nós cristãos não vivemos apenas de orações angustiantes. Moisés está nos ensinando: orem, pedindo a Deus para desfrutar do prazer de louvar ao Senhor por sua fidelidade. Vida de crente não é só angústia, não é só luta, não é só sofrimento, não. Não é só Deus eu não suporto, não é só Deus eu não aguento, não é só Deus está doendo. Mas é entrar na presença de Deus e poder expressar a alegria de poder louvar e adorá-lo. Aleluia. Podemos clamar ao Deus que fere, mas também podemos clamar ao Deus que sara. Jó, ele disse no capítulo 5:18, aleluia, ele faz a ferida e ele mesmo a cura. Deus tem um antídoto, Deus tem um remédio, Deus tem o bálsamo. A bênção de Deus é o segredo para uma vida abençoada, para uma vida com propósito. Quantas pessoas têm a melhor cama, o melhor travesseiro, mas não têm paz. Não consegue dormir. De noite coloca a cabeça no travesseiro e fica se virando de um lado para o outro. Aleluia. Mas aquele que anda seguro no Senhor, ainda que ande nas adversidades, declara como o salmista Davi: eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Quantos aí tentam ostentar uma vida de felicidade, de alegria, sem a presença de Deus? De fachada, de mentira. Porque lá no fundo há um vazio, há uma tristeza, há uma angústia, há uma dor que não é preenchida com as melhores festas, nem com as melhores viagens, nem com os melhores carros, nem com as melhores roupas, com os melhores sapatos, ainda que eles estejam rodeados dos melhores amigos. Quando está sozinho é solidão, é vazio. Vida próspera não se limita a bens, aquilo que o dinheiro pode comprar. Vida próspera e abençoada, só quem anda com Deus. Aleluia. A gente compra aquilo que tem preço. E nós não temos preço, Deus nos deu valor. Nós temos valor. E ele termina: e seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ele não termina com pessimismo.
mas com a certeza de que a vida sobre o governo de Deus significa alegria e realização. Oh glória! Que a nossa oração seja: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio diante da Tua presença. Que esta palavra muito tenha abençoado a tua vida. Que possamos, através dessa palavra, deixar dia após dia o Senhor ter o controle e nos conduzir pelos caminhos que Ele quer. Que não venhamos viver a nossa vida de maneira desregrada, descompromissada, mas que o nosso caminhar, dia após dia, seja unicamente para glorificar o nome do Senhor. Nós estamos aqui nesta terra, não somos daqui. Nós estamos aqui, mas estamos marchando para uma Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Lembre-se que um dia você estará diante de Deus, diante do Cristo ressuscitado, não como um cordeiro, mas como um leão. Então, o nosso destino final, com toda certeza, depende de como escolhemos viver a nossa vida aqui na terra. Que possamos todos os dias pedir para que o Espírito Santo venha examinar nossa vida e venha nos alinhar para que o nosso caminhar seja de acordo com a vontade de Deus. Amém? Deus continue te abençoando, que Ele nos conceda um final de semana abençoado na presença dEle, em nome de Jesus. E se Ele nos permitir, segunda-feira estaremos aqui com mais um devocional para a glória do nome de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.